Vamos lá, questão 5. Os peixes estão morrendo porque a água do rio está sem oxigênio, mas nos trechos de maior corredeira a quantidade de oxigênio aumenta. Ao ouvir essa informação do técnico do ambiente, um estudante que passava pela margem do rio ficou confuso e fez a seguinte reflexão: estou vendo a água do rio e sei que a água. Estou vendo água no rio e sei que a água contém em suas moléculas oxigênio. Então, como pode ter acabado o oxigênio do rio? Vamos ver. Escreva as fórmulas das substâncias mencionadas no texto. A substância que ele menciona aqui no texto é oxigênio. Vamos ver se tem outra. Oxigênio foi. Água. Aqui, ó. Água também, mas só que já marquei. Oxigênio, certo. Só água e oxigênio. Então, oxigênio é O2. E aí nós estamos falando de um gás. E a água? Tá beleza? H2O. Estado líquido. Pronto. Letra A. Tá bom? Letra B. Qual foi a confusão que o cara fez? Porque ele simplesmente confundiu oxigênio. Confundiu a substância com o oxigênio aqui, a molécula. Isso aqui é um gás. Tá certo? Está dizendo que num trecho está faltando tem pouco desse gás e no outro trecho tem mais. Só que aqui, a molécula de água é o átomo, é o elemento que está compondo ela, a molécula, e não o gás. Tá ligado? O oxigênio que está aqui é componente da molécula, 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 e aqui é o gás. Beleza? Pronto. Vamos agora para a questão número 6. Aí, ó, questão número 6. Dê a fórmula química do composto formado na reação esquematizada em única sob condições adequadas, uma mistura de nitrogênio gasoso, aqui, de oxigênio gasoso, aqui, reage para formar óxidos de nitrogênio. E representamos o oxigênio, o nitrogênio por isso, pela bolinha escura, e assim representamos o nitrogênio pela bolinha escura e o elemento o oxigênio pela bolinha mais clara. Duas dessas reações químicas podem ser esquematizadas com K. Ele quer a fórmula química do composto formado na reação esquematizada em U. Então, o composto formado é isso aqui. Ó. E a bolinha escura é nitrogênio. A bolinha clara só pode ser oxigênio. Então, a fórmula química do composto formado aqui, então a fórmula química formada aqui, ele não quer reação, ele só quer a fórmula. Então, esse aqui é nitrogênio, oxigênio 2. E óxido de nitrogênio. A letra A. E na letra B, ele quer aqui, acho que é isso mesmo. A equação química balanceada, representada no esquema B. Aqui é nitrogênio e aqui oxigênio. N2 mais O2, que vai dar em N2O. Então, vamos ter que balancear. Tá? Para balancear, primeiro a gente vai aqui, vamos tentar balancear esse carinha aqui. Nitrogênio, nitrogênio, já temos em quantidades iguais dos dois lados da reação. Mas oxigênio, temos 2 aqui, tem 1. Vamos botar 2 aqui. No que eu boto 2 aqui, agora eu vou ter 2 oxigênio e 2 aqui, 2 vezes 1. Mas eu tenho 4 nitrogênio. Para equilibrar, vamos botar 2 aqui. Então, 4 nitrogênio, 4 nitrogênio, 2 oxigênio, 2 oxigênio. Aqui é 2,
no coeficiente vezes 1, que é o índice da dúvida, tá bom? É isso. Mais uma questão para nossa conta. Na medida. Aí, ó. Vamos a mais uma questão. Qual elemento químico está sendo adicionado que escreva a fórmula da substância atômica e criatómica? Aqui, ó. Sobre um elemento químico, um estudante escreveu. Forma de substância simples, importante. Uma diatômica, consumida nas reações de combustão, vital para o ser humano. E outra triatômica, presente na camada superior da atmosfera, que pode absorver parte das radiações ultravioletas provenientes do Sol. Estamos falando do oxigênio e do ozônio, tá? Estamos falando do oxigênio, falando ok? E o oxigênio, que é vital para o ser humano, é o O2. E a forma triatômica, é o O3, é o ozônio, tá? Aí falou aqui da reação de combustão, então a reação de combustão precisa de oxigênio, tá bom? Bora para a questão 8. Beleza. Vamos ler logo o comando para a gente já ver se procurar no texto o que a questão está pedindo. Tá vendo? Vamos ter que ler de corrida. Aqui. Em 1974, Mário J. Molina e F. Sherwood Rowland lançaram, ó, meu Deus, está na medida, hein? Está na medida, uma ideia explosiva. Baseados em cálculos teóricos, levantaram a hipótese de que o cloro proveniente do clorofluorcarboneto, composto de gasosos de carbono contendo clorofluoro, poderia destruir o ozônio estratosférico. Esses gases, conhecidos como freon, ou pela sigla CFC, são utilizados principalmente como substâncias refrigerantes em geladeiras, de ar e vegetais. Na época eram empregados como propelente em práticas de aerosóis. Julgue os itens a seguir. O oxigênio é um exemplo de substância simples. Verdade. O ozônio tem fórmula molecular O2. Não. O ozônio tem O3. O ozônio é um gás que protege a Terra dos efeitos dos raios ultravioletas. Sim. O oxigênio e o ozônio diferem quanto ao número de a número atômico dos elementos químicos que o formam. Não. O oxigênio e o ozônio são diferentes no número de átomos que formam ou então na massa, tá? Mas o número atômico dos elementos, o número atômico do elemento, ou seja, dos elementos, é o oxigênio. Então, o ozônio vai ter 3 átomos do mesmo elemento, que é o oxigênio, e o oxigênio vai ter 2 átomos do mesmo elemento, que também é oxigênio. E o número atômico é o número de prótons, tá certo? E é aí justamente a identidade do elemento. Se eu variar esse número atômico, eu já vou ter outro elemento químico. Por exemplo, se eu tiver é, oxigênio aqui, o número de massa é 16, tá bom? Mas eu tenho 8 prótons no oxigênio. E, por exemplo, no hidrogênio eu tenho um próton, tá? Então, o número atômico do hidrogênio é 1 e o número atômico do oxigênio é 8, tá certo? Porque, mas
Não é 16, não. 16 é a massa do oxigênio, que é o número de próton mais o número de nêutron, que dá 16. Mas o oxigênio tem 8 prótons, tá certo? Que é o número atômico. Vou até botar aqui. 8 prótons. Certo? Questão. Mais uma questão para conta. Na medida.